Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Então, bom, eu estou muito na linha do PVC, né? E o que disse o Tony, a rapaziada chama o Turco Mohamed de Tony, mas ele quer ser chamado de Mohamed, que lá no México é só turco, né? E todo mundo chama ele de Tony, porque ele é Antônio. Eu acho que o que ele faz, o que ele disse na entrevista, de manter a estrutura que o time vinha jogando no fim do ano passado, faz todo sentido. Mais uma vez, a gente tem Jair e Alan fazendo um jogo muito consistente, embora o Arrascaeta tenha, em dados momentos, por conta do seu talento individual, quebrado essa marcação, né? Porque é o mérito do cara, não tem jeito, ele é muito talentoso. E acho que o ponto assim, que me chamou a atenção foi o fato seguinte: o time estava tão consistente que ele, mesmo tendo algumas possibilidades para mexer no meio, como o caso do Caleb, que jogou 2 jogos bem com ele no Campeonato Mineiro, mas é outro tipo de referência, né? O Tietê vai sair no meio do ano e tal. Ele só mexe nas 2 pontas. Ele não tira o conjunto do time. Ele só mexe nas 2 pontas. E, inclusive, mantém o Nacho, que todo mundo, principalmente o pessoal de Minas, devia ter tirado o Nacho acabou, o Nacho não acabou. Ontem o Nacho não acabou. Então, ele mantém o time. E o Flamengo, quando muda em profusão, como foi o que aconteceu, nos leva a fazer uma interpretação de, às vezes, não vou dizer pouco, mas de um conhecimento ainda que não é completo do elenco, né? Porque, por exemplo, PVC e Rizek, Arrascaeta e Bruno Henrique. O Flamengo, quando sai para jogar, ele faz uma linha de 3, e aí tem os 4, né, com o João Gomes e o Arão no meio, e o Rodinei e o Everton Ribeiro de alas. E aí o Arrascaeta e o Bruno, eles flutuam. Não, eles não flutuam da ponta para dentro, como acontecia na maior parte das vezes com o JJ, com o próprio Rogério. Eles flutuam de dentro para as beiradas. Então, foi comum você ver o Arrascaeta chegar na linha de fundo pela direita. E, com isso, a gente teve um Bruno Henrique deslocado da sua posição, onde ele pode realmente criar problemas. E ele criou. Mesmo sendo na ponta, o lance do Natan é decisivo para o jogo. A falta que o Natan faz na arrancada do Bruno Henrique talvez tivesse provocado a expulsão do Natan. Então, o Daronco tem um erro de arbitragem grave no jogo. Mas o jogo foi tão eletrizante que ninguém falou disso. Né? Ficou mais um erro, vamos em frente. Ótimo, que eu acho ótimo. Então, assim, quando o Paulo Souza começa a mexer no time, né, ele sacrifica o Everton Ribeiro, que ele já está sacrificando desde o começo, né, botando o cara do lado esquerdo, aí ele tira. O Lázaro entrou até bem, mas jogou 10 minutos ali. Depois foi virar lá a ponta direita, que o Everton Ribeiro faria talvez com mais qualidade técnica, né? Embora o menino Lázaro tenha um potencial enorme. Basta ver o lance do gol, que ele enfia uma bola magistral para o Bruno Henrique. É um gol realmente muito bonito, esse segundo gol do Flamengo, né? O gol do Bruno Henrique. Bruno Henrique e Gabigol, acho que dispensa comentários, né? É aquele tipo de jogador, tem que tomar cuidado com a palavra que eu vou usar aqui para não ser mal interpretado, né? Mas aquele jogador, digamos, maluco, que você tem que ter. O futebol precisa desses inconsequentes no bom sentido, né? E eles são isso. Né? Eles entregam isso, né? Eles arrumam soluções que ninguém pode imaginar. E acho que passa o que aconteceu no jogo em 2 pontos cruciais na visão do Flamengo. A escalação do Hugo, né? Que o Diego estava pronto para jogar e tinha até jogado bem contra o Madureira, e é um jogo decisivo. E o Diego, ano passado, agarrou 3 pênaltis, para quem não se lembra, na decisão contra o Palmeiras, também foi 2-2, teve um enredo parecido, inclusive. O Flamengo virou, o Palmeiras empatou e tal. E na hora do pênalti, que o Vitinho chutou e o Everson defendeu, por que não foi o Gabigol? Ninguém sabe, ninguém conseguiu responder ainda, porque não precisa manter a ordem. Né? A ordem não tem mais a sequência. O que a gente sabe é que foi uma decisão do Gabigol, né? Porque a entrevista do Paulo Souza depois do jogo diz que os atletas tinham a liberdade e o Diego falou, é uma questão do Gabigol. Aí há várias especulações. O Gabigol queria era fazer o gol do título, não o gol da... eu também não acredito nisso, só que eu não vou especular porque eu não tenho informação ainda. Sobre o jogo, achei assim, vou complementar a análise de vocês com a minha opinião. Só sobre o pênalti, Rizek, porque eu vi uma outra versão de pessoas do Flamengo depois do jogo, que os jogadores pensaram o seguinte: nós perdemos 4, na verdade 3, né? Porque aquele foi o 4. A gente perdeu 3 match points. Então, se a gente tiver mais um match point daqui para frente, vamos deixar que seja o Gabigol. É uma outra visão. Então, uma outra visão mais parecida com essa que também acho que não faz sentido, porque ali perdeu, morreu, tá eliminado. Estava eliminada. Ali tinha que ser o melhor batedor para manter o Flamengo vivo, mas enfim.
Essa é uma questão que a gente não sabe ainda a informação exata. A gente só sabe que o Gabigol e os jogadores do Flamengo não quiseram ali ter o melhor batedor, o que acho um erro estratégico. Como também vejo como um erro estratégico você ter um goleiro especialista em pênaltis e não colocá-lo para disputa. Né? A gente já viu vários treinadores, né? Van Gaal foi o primeiro que me chamou a atenção assim, em nível internacional. Holanda e Costa Rica na Copa do Mundo. Você coloca o especialista, né? O Hugo era o titular da temporada, Diego Alves tinha só um jogo, mas em pênalti o Diego Alves é o especialista. Por falar em Hugo, ele falhou, né? Claramente falhou no primeiro gol do Galo e logo depois espalmou outra bola muito semelhante. E me dói falar isso porque quando o Hugo surgiu, achei que estava diante do novo Dida. Fui assodado ao elogiar tanto o Hugo no começo da carreira dele, ele caiu muito e hoje acho que é uma posição na qual o Flamengo não passa confiança. Diego Alves não tem muita condição física, vem colecionando lesões. E o Hugo, para mim, neste momento, pode ser que no futuro venha a ter, não tem segurança para ser titular de um time do nível do Flamengo, né? Amigos, aquele abraço, uma ótima semana. Que a semana de vocês seja tão boa. Queria falar de novo um palavrão aqui. Quanto foi? Vamos falar. Vamos falar. Jogo. Valeu, Luiz. Blood in Hell. Valeu, amigo. Valeu, gente. Boa semana. Valeu. Até sexta.